Fala, nação colorada! O Inter empatou com o Grêmio em 1-1, jogo em que o Inter foi assaltado pelo juiz que marcou um pênalti absurdo a favor deles. O PC de Oliveira analisou os lances polêmicos do jogo. Veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite. Fala, Diniz. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite também, Jéssica, Alex. E boa noite para todo mundo que está em casa acompanhando o Troca de Passes. E essa regra aí, PC? É só no Campeonato Gaúcho ou tem mais gente embarcando por esse caminho aí? Não, é uma particularidade do regulamento geral das competições organizadas pela Federação Gaúcha. Mas o mais interessante é que é uma regra antiga, Diniz. Fui buscar aqui nos meus arquivos, até porque eu já fiz comentário a respeito dessa regra. Lá ano passado, na semifinal, Grêmio e Caxias, acho que o treinador do Caxias foi expulso e gerou a dúvida se o Caxias passasse, se ele poderia atuar na final ou não. E aí eu fiz o esclarecimento, né? Já vou detalhar aqui o que diz a regra, mas fui buscando meus arquivos ali. E desde 2018 foi o último ano que eu consegui pesquisar. Pode ser que nos anteriores também. Eu não sei precisar em que ano entrou em vigor, mas o último regulamento que eu acessei ali é de 2018. Não, já é uma regulamentação antiga em todas as competições da Federação Gaúcha. E o artigo 65 do Regulamento Geral diz que o treinador ele é o responsável direto da equipe e também pela conduta disciplinar de todos os integrantes da comissão técnica. E no caso da expulsão de um deles, ele tem que abandonar a área técnica. E o importante, assim, a gente ressaltar, Felipe e amigos, é que o treinador não cumpre suspensão automática. Sim. O Roger Machado ele vai estar liberado para poder atuar, para dirigir a equipe no próximo jogo. O único que vai cumprir a suspensão automática é o auxiliar, o Roberto Ribas, e também vai ser passível, né, de julgamento pelo TJD da Federação Gaúcha de Futebol. A única exceção a essa regra é em relação ao médico, devido à importância que ele tem na sua função de atender os jogadores. Se o médico, se ele for expulso, ele pode ser substituído. Mas a gente sabe que o orçamento, principalmente das equipes do interior, é bem apertado. Normalmente a equipe tem um médico só. Então, no caso da expulsão do médico, o árbitro autoriza a permanência dele no campo de jogo. Vai constar na súmula que ele recebeu o cartão, mas foi autorizado a continuar na área técnica para poder atender aos jogadores. Vai ter que cumprir uma suspensão depois. E depois vai ser julgado pelo TJD. Então, a única exceção é o médico por uma questão de segurança dos jogadores. A gente vai mostrar o lance aí para você e toda a reclamação do Roger Machado. Acho que ele não sabia da regra, né, PC? A impressão que eu tive, pelo menos, é de que ele não havia se ligado que havia essa regra. E, por um momento ali, acabou se recusando a sair de campo até entender que não tinha jeito, que seria obrigado a sair. Eu não concordo com a regra, eu entendo o espírito da regra para tentar diminuir as ações ali no banco de reservas, né, as reclamações, mas é difícil alguém pagar pelo erro do outro, né? Você não pode ser responsável pelo comportamento de ninguém, né? Você cuida da sua vida e os outros da deles, né? Realmente é uma regra, concordo com você, é uma regra muito dura. E é importante, porque como as federações normalmente fazem um trabalho junto às equipes, com os instrutores de arbitragem, reforçando os critérios de arbitragem da competição, por se tratar de uma regra tão dura, é sempre importante estar fazendo esse lembrete, fazendo esse comunicado junto às equipes antes do início da competição, para que isso seja reforçado. Se a ideia é ter um melhor comportamento e educar os integrantes da comissão técnica, essa é uma informação que precisa ser massificada porque causa um prejuízo muito grande para a equipe. Inclusive, em relação à reclamação ali, não a forma, né? Mas o motivo era pertinente sim, porque foi uma falta dura do João Pedro em cima do Wesley, que o Rafael Clay deu a vantagem e aí depois ele não mostrou o cartão. Até porque minutos antes também teve uma falta dura do Fernando, que agarrou o Aravena, ele não deu o cartão também, então acho que ele tentou dar uma compensada. Porque quando o árbitro ele concede a vantagem, ele só não vai voltar para mostrar o cartão amarelo quando é uma falta leve, uma falta tática leve. A equipe continua com o ataque, então permaneceu ali com um ataque promissor. Agora, quando é uma entrada dura, como foi
foi a do João Pedro em cima do Wesley, ele deveria sim ter moscado o cartão. Rafael Klein, que fez apitou pela primeira vez o Grenal, né? Já estava com experiência no Campeonato Brasileiro, foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro no ano passado, ingressou na FIFA em 2024 e foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, e apitar um Grenal é sempre difícil. E normalmente numa competição como essa, primeiro turno, o árbitro apita, eu já passei por muitas situações assim, na primeira fase o árbitro ele apita com um pensamento no jogo para tentar se salvar, mas ele também já está pensando lá na frente, porque Grêmio e Inter sempre com muitas possibilidades de chegar na final, então o árbitro muitas vezes acaba ali fazendo algumas concessões que não deveria, né? No primeiro tempo foi muito assim, dele permitiu, deixou de marcar falta, deixou de aplicar cartão, mas deve ter tido alguma chamada de atenção no vestiário, aí para o segundo tempo não, ele já voltou com um critério mais duro, aplicando bem os cartões, mas um Grenal nunca é fácil de apitar. Eu tive a oportunidade de apitar 3 vezes, e é sempre uma missão muito dura, muito difícil de apitar esse clássico. E hoje não foi diferente, né? Porque houve um pênalti marcado ali, né? Com o auxílio do VAR, muita gente contesta e queria ouvi-lo sobre a marcação do pênalti, PC. É isso, a gente vai rodar a imagem e um pouquinho antes, a hora que a gente estiver rodando a imagem, um pouquinho antes da cobrança de falta, só vou pedir para a gente parar, que eu acho que é importante se a gente puder parar aqui, se a gente puder parar um pouquinho antes, na hora da cobrança da falta, só para chamar a atenção em relação ao posicionamento do Rafael Klein. O ideal nesse tipo de jogada, dentro das possibilidades, claro que ele está com a atenção lá no ponto futuro, no bloco de jogadores, mas o ideal desse posicionamento é aqui mais à esquerda, entre o Cristaldo e o Vilhaçante, um pouquinho mais à esquerda, para ele estar com a noção ali frontal, na linha do chute. Porque quando você está numa posição mais na diagonal, como ele se encontra, acaba dificultando um pouco na interpretação, porque você não consegue ver exatamente a trajetória da bola, se a bola passaria ou não. Então ele teria que estar um pouquinho mais à esquerda aqui, mais na linha do tiro, né, na linha da falta, que talvez ele já conseguiria identificar a ação do Wanderson já no campo de jogo. Agora sim, a gente pode soltar, por favor, e chamar a atenção assim, que o Wanderson, na minha concepção, ele tem uma ação adicional. Ele está o tempo todo com o braço posicionado, mas no momento que a bola vai passar, ele tem uma ação adicional, está ampliando o espaço do corpo ali e para mim é uma ação de bloqueio. E a intervenção do Daniel Bins, o árbitro de vídeo, olha só, principalmente agora nessa linha, esse é um ângulo que o Rafael Klein não vai ter, porque ele está na diagonal, mas você analisando o ângulo assim de frente, percebe que a bola passaria assim, ele tem uma ação adicional, sutilmente ali ampliando o espaço do corpo, ele vai com o cotovelo até a bola e na minha avaliação o pênalti foi bem marcado por essa ação de bloqueio. Pra mim também, né? Porque acho que a bola passaria ali, a impressão que a bola passaria. Que é um instinto, ele dá né? Você coloca aqui, depois você aquele dá uma miguezinho, malandragem. né? Aquele miguezinho assim, tô com o braço colado, né? E aí vai, pega o É um movimento evitável, né? Assim, né? E às vezes no campo, né, é difícil assim de você controlar, porque quando o jogador está com o braço à frente do corpo, E não que a faz bola outro movimento. não tem uma Mesmo ação virando adicional, aqui, mas ele faz, aí ok, né? Abre um pouco. Mas ele tem sim ali uma ação adicional, ampliando ali o espaço do corpo, e aí a intervenção do Daniel Bins foi precisa e o pênalti foi muito bem marcado.